Então, aqui compreendendo a supremacia do novo pacto ou da nova aliança perante a antiga, agora a gente vai estudar todos os textos que servem de base para respaldar a guarda do sábado nos dias de hoje. A gente vai ver quais são os principais argumentos de quem defende, né, essa doutrina da guarda do sábado, para confrontar mesmo. Eu penso assim, que quando a gente quer realmente entender um assunto, a gente precisa se confrontar. A gente não pode sair defendendo uma causa sem ver o que leva a outra pessoa a defender aquela causa. Você precisa ouvir essa pessoa e ver o que levou ela a crer nisso. Estudando o que levou ela a crer naquilo, e você vai confrontar com o que você aprendeu e você vai tirar a tua própria conclusão e vai ter a tua convicção. Se a tua consciência não te acusar, você está em paz com Deus. E você vai tirar a tua própria conclusão. Por isso é importante você ouvir quando uma pessoa tem uma opinião contrária à sua. Você tem que entender o que levou aquela pessoa a pensar isso. Quando ela te conta, olha, foi tal e tal e tal, o motivo está aqui, aqui, aqui na Bíblia. Você vai ler isso e vai confrontar com o que você também entendeu e vai tirar a sua própria conclusão. Isso é um estudo racional. E não você abraçar uma causa que alguém te falou que é o correto e você defender isso com unhas e dentes sem você ter essa convicção. Gente, a salvação é uma coisa muito importante. Na verdade, a salvação deveria ser o assunto principal todos os dias da nossa vida. Deveria ser o assunto principal. E se a salvação depende de eu saber exatamente qual é a vontade de Deus declarada nas Escrituras, eu não vou ficar brigando por bandeira. Então, os principais argumentos que dão base, né, que respaldam essa doutrina, são textos do Velho Testamento. Dentre eles, os mais utilizados são, a gente vai começar agora a ver quais são então os textos que esse pessoal que defende a guarda do sábado usa como base, tá? Vamos lá então para Gênesis, capítulo 2, versículos do 1 ao 3, que fala sobre a criação do mundo. Vamos ler? Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Porém, nesses versículos não contém nenhuma lei ou ordenança direcionada aos humanos. Essa passagem da criação não serve como base de prova de ordenança, porque até a saída do Mar Vermelho do povo israelita pela mão de Moisés, nenhum patriarca sequer guardou o sábado. Não há nenhum relato. E se a palavra não menciona algo que supostamente seria tão importante, é porque de fato não existia. Ou seja, até ali no Sinai, onde foi colocada, escrita ali em tábuas de pedra, nenhum patriarca, nem Abraão, nem Isaac, nenhum guardava, não há relatos de guarda de sábado. E a gente vai ver que a Bíblia também dá indícios de que não havia guarda de sábado. A gente vai ver isso aqui também nesse estudo. Eu fiz questão de buscar essa informação para ter convicção e não para confrontar ninguém. É uma questão de convicção e não de confrontar, ok? A gente já vai chegar nesse ponto aqui nesse estudo. Então, o pacto da lei com os israelitas foi estabelecido no Monte Sinai. Ou seja, foi a partir do Monte Sinai que apareceu a questão do sábado. Lá em Deuteronômio 4:10 a gente lê: O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe,
Quando o Senhor me disse, ajunta-me esse povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem e ensinarão a seus filhos. Moisés disse aos israelitas, nosso Deus concluiu conosco um pacto em Horebe, a região próxima ao Monte Sinai. A lei de guardar o sábado fazia parte desse pacto, ou seja, aqui fica uma prova, né, do que Moisés disse aos israelitas, que Deus tinha concluído com eles um pacto em Horebe. E nesse pacto incluía ali o pacto dos 10 mandamentos, incluía a guarda do sábado. Então, foi ali no Monte Horebe, ali no Monte Sinai, que foi estabelecida a guarda do sábado e não antes disso. Foi ali que foi um mandamento. Lá em Gênesis 2, do 1 ao 3, conta que Deus santificou o sábado e abençoou e santificou. Mas não diz guardem o sábado. A humanidade guardará o sábado. De agora em diante, todas as gerações vão guardar esse dia. Não está escrito isso. Agora, ali em Deuteronômio 4:10, a gente vê claramente que foi em Horebe, ali próximo ao Monte Sinai, quando o Senhor disse para juntar o povo para ouvir ali a leitura dos 10 mandamentos. Então, foi depois de cruzar o Mar Vermelho no Monte Sinai que foi colocado ali entre os 10 mandamentos a guarda do sábado. Também em Deuteronômio 5:12 nós lemos: guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Reparem, aqui é um mandamento em Deuteronômio 5:12. Guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Vejam que os israelitas não tinham o costume de guardar o sábado antes de serem libertos do Egito, pois Deus disse que guardar o sábado serviria para lembrá-los de sua libertação. Isso está logo depois dessa ordenança de guardar o sábado, que está ali em Deuteronômio 5:12. Isso aqui já está logo ali depois em Deuteronômio 5:15, que diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Vou repetir. Por isso o que, gente? Para que te lembrasses que fosse servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Gente, aqui está muito claro que o sábado foi realmente estabelecido depois da passagem do Mar Vermelho, para que fosse uma lembrança para aquele povo, que com a guarda do sábado eles lembrassem que eles foram tirados da terra do Egito com mão forte por Deus. Então aqui fica bem claro que antes do Monte Sinai, realmente a guarda do sábado não existia, e aqui ela dá o motivo do porquê essa guarda do sábado passou a existir, para que o povo se lembrasse que ele foi tirado com mão forte ali do Egito, da terra do Egito, né? Outra prova, nós temos mais prova. Outra prova é que Deus precisou dar aos israelitas a ordem de não pegar o maná no 7º dia. Isso está em Êxodo 16, do 25 ao 30. Então disse Moisés: comei-o hoje, referindo-se ao maná, tá? Porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo.
6 dias o colhereis, mas no 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ou seja, não ia ter o maná nesse dia, né? E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher. Olha, reparem como eles não estavam acostumados ainda com a questão do sábado, porque era uma coisa nova para eles. Aqui está um indício que o sábado era uma novidade para eles, tanto que alguns do povo saíram para colher no dia de sábado, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede por quanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, ou seja, está claro aqui que ele precisava instruir o povo. Olha, no sábado você não pode fazer isso. Por isso que é dado na sexta 2, para no sábado vocês não saírem, vocês precisam guardar o sábado. Ou seja, o povo precisava ser instruído a questão do sábado. Eles não estavam acostumados com a questão da guarda do sábado. Outra questão é, se os israelitas já guardassem o sábado antes da lei de Moisés, por que eles não souberam como lidar com a primeira pessoa que desobedeceu a guarda da lei do sábado? Vamos ver, esse relato está em Números, capítulo 15, do 32 ao 36, que diz assim: estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe havia de fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram. E morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui reparem que eles não sabiam como proceder com alguém que tinha desobedecido com relação à guarda do sábado. Se eles já tivessem essa questão da guarda do sábado antes, muito antes disso, eles certamente saberiam como proceder. Outro indício de que Abraão não conhecia o Decálogo está no Novo Testamento, onde é mencionado que Abraão estava nas pisadas da fé. A gente pode ler isso em Romanos 4, do 10 ao 16. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Vejam, abrindo uma aspas aqui para comentário, que a fé foi imputada, a justiça foi imputada a Abraão estando na incircuncisão, né? E recebeu o sinal da circuncisão pelo selo da justiça da fé quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, ou seja, de todos aqueles que têm fé e não que estão sobre mandamento ou, aqui no caso, fazendo menção, representados pela circuncisão, né? Continuando aqui a leitura, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Vou repetir isso daqui.
porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, ou seja, ele não estava debaixo da lei, a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então esse texto aqui também afirma que a Abraão e a Jesus foram feitas as promessas, pois tanto Abraão como o povo do seu descendente estariam debaixo da fé e não da lei. A lei veio 430 anos depois de Abraão, por Moisés, que foi o marco da lei e é o outro descendente, ou seja, e é até o outro descendente chegar, que seria Cristo. Basicamente seria o início da fé com Abraão e aí teve um tempo ali entre os descendentes de Abraão e não o descendente, porque o texto fala Abraão e o seu descendente, ou seja, Abraão e Jesus. Por quê? Qual que é a semelhança deles? Porque Abraão estava debaixo da fé e não debaixo da lei. E Jesus, que é o povo do seu descendente, referindo-se a Jesus, também seria um povo que estaria debaixo da fé. Por isso que ele fala sobre nas mesmas pisadas de Abraão. Por quê? Porque Abraão não estava debaixo da lei, ele estava sobre a fé. Foi a fé de Abraão que regia ele, era a fé dele, né? Agora, irmãos, vamos rapidamente fazer aqui um estudo sobre Gálatas 3. A gente vai fazer o estudo sobre o versículo inteiro. A gente vai fazer um estudo racional e vamos comentar aqui cada ponto. A gente vai ver uma repreensão que Paulo fez aos Gálatas. Ele está repreendendo o povo porque eles ainda queriam seguir a lei e Paulo teve que repreendê-los e fazer com que eles vissem que eles não estavam mais debaixo da lei. Vamos ver o que o capítulo de Gálatas 3 inteirinho nos relata e vejam como tem pontos cruciais ali para o entendimento. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só queria saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei,
estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, abrindo um parênteses aqui para comentário, se você segue uma coisa da lei, você tem que seguir todas, é o que está dizendo aqui. Vou até repetir. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vocês estão vendo quem que é o justo aqui? Quem que é justo? Quem vive da fé e não da lei. Aqui está muito claro, ninguém será justificado diante de Deus por causa da lei. Seguindo aqui a leitura. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua descendência que é Cristo, aquilo que a gente já tinha comentado antes. Não fala das descendências de Abraão, porque se falasse no plural, estaria falando também dos israelitas que estariam debaixo da lei. Mas fala da descendência no singular, que seria confirmada por Deus em Cristo. Certo? Seria a descendência que é Cristo, os descendentes de Cristo. Continuando aqui a leitura. Mas digo isso, que, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Olha só, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, ou seja, a promessa que seria pela fé não foi invalidada por causa da lei. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Ou seja, se fosse pela lei, a promessa de Abraão seria anulada. É mais ou menos isso que está em tese, é isso que está dizendo aqui, né? Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, ou seja, Jesus, a descendência, né? E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, ou seja, aqueles que crescem. Por quê? Porque os israelitas eram incrédulos. Isso aqui é um comentário que eu estou fazendo aqui, tá? Continuando a leitura.
Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio ou de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor ou de aio ou da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, se a gente está pela fé, nós passamos a fazer parte daquela promessa que foi feita a Abraão e ao seu descendente. Agora, se a gente quer viver pela lei, a gente não faz parte dessa promessa. É o que está escrito aqui. Então, e por que foi ordenada então? Porque aqui pergunta, né? Logo, para que é a lei? Tá perguntando, né? Aí ele justifica, porque a própria pessoa que está narrando aqui, ele fala, ué, mas então por que foi feita a lei, né? Ele mesmo se interroga e ele mesmo dá a resposta. Foi ordenada por causa das transgressões, porque aquele povo era muito rebelde. Por isso que foi necessário criar as leis. O que não acontece com a gente, com nós cristãos hoje, nós não somos rebeldes. Então, como vimos no início desse estudo, né? Os israelitas recém-saídos do cativeiro ali do Egito tinham um coração muito duro. Eles eram incrédulos, desobedientes, muito diferentes do comportamento de Abraão. Podemos ver isso numa passagem onde Jesus e seus discípulos discutem a questão do divórcio em Mateus 19, do 7 ao 8, que diz assim, vou ler rapidamente para vocês. Disse-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Está falando aqui sobre as esposas, né? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Repararam aqui o ponto, gente? Aquele povo era muito difícil de lidar com ele, por isso que teve que fazer alguns ajustes ali com aquele povo recém-saído do Egito. Ele era um povo muito duro, por isso que teve que praticamente pegar ele na mão e carregar ele no colo praticamente, porque ele, se deixasse ele andar sozinho, ele ia para a idolatria, ele ia... fazia as coisas erradas, teimoso, basicamente isso. Então aqui nesse relato aqui que está falando aqui sobre Mateus, que é só um exemplo, tá? Não está no contexto, mas serve como de exemplo para vocês verem que realmente aquele povo era um povo difícil de se lidar. Ali quando Jesus é interrogado, né? Mas por que então Moisés permitiu dar carta de divórcio se você está dizendo que não é para se divorciar? Então, perguntando para Jesus, né? Aí o que Jesus respondeu? Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Ou seja, antes daquele povo de Moisés ali, que é o povo das leis, o povo dos estatutos, antes deles não era assim. Aqui mais uma prova para vocês, né? Repararam então nesse detalhe, né? Antes, no princípio, não era assim. Esse aqui é um ponto muito importante que confirma muita coisa do que a gente está estudando aqui. Então aqui está mais um indício de que não haviam as leis antes do tempo de Moisés. O próprio Jesus falando, mas
né, as coisas não eram assim antes, né? Reparem também a causa de que esse povo precisava mesmo de regras claras escritas em pedras, porque era um povo difícil, teimoso, desobediente, incrédulo e idólatra. Então eles precisavam mesmo de leis rígidas para reger eles, porque eles não tinham no coração aquela vontade de agradar a Deus. A verdade é essa, né? Então, em Êxodo 20, do 8 a 11, ali está onde foi colocada, né? Ali onde fala sobre o quarto mandamento, né? Que vamos analisar se essa ordem ou mandamento foi direcionada especificamente para o povo israelita ou para todos no geral também. E lá diz assim, em Êxodo 28, do 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso aqui claramente é uma ordem. Claramente. Vou repetir. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Muito bem, aqui nós vemos o relato que Deus abençoou e santificou o dia de sábado, e aqui vemos claramente uma ordenança de guardar esse dia. Porém, tem um detalhe muito importante, muito importante. Nós vamos voltar aqui um pouquinho, e ver a quem se estabelecem as leis das tábuas, que está lá em Êxodo 20, no capítulo 20, para quem foi direcionado essas leis. Vamos ler? Está lá em Êxodo 20, do 1 ao 2. Então falou Deus estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Aqui fica claro que é específico para aquele povo daquela época da lei, não de antes da lei que estava nas pisadas da fé, e nem para o descendente daquela promessa que seria as nações depois de Cristo, né? Então aqui ficou bem claro que essa lei era específica para os israelitas. Mas é possível ainda questionar, né? Pois está escrito que essa lei seria perpétua. Vamos ver lá em Êxodo 31, do 12 ao 17, o que nos diz? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal, reparem nesse ponto, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Continua, ponto aqui agora. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-os nas suas gerações por aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel. Reparem aqui, entre Deus, né, que está falando entre mim e os filhos de Israel, será um sinal para sempre,
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então aqui ficou bem claro que era um pacto entre Deus e os filhos de Israel. E aqui tem algumas também traduções da Bíblia que falam que guardar o sábado é um pacto perpétuo com os filhos de Israel. Em Êxodo 31:16 a gente lê: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Só que vamos ver se esse perpétuo quer dizer para sempre mesmo? Porque aqui está um ponto que é questionado. Não, mas está escrito lá que é perpétuo, tá? Então vamos ver se é perpétuo mesmo. A palavra traduzida, a palavra hebraica traduzida como perpétuo tem mais significados, tá? Pode significar também que dura até um tempo determinado no futuro, ou seja, o perpétuo não quer dizer infinito, tá? Então ela também pode significar isso, que vai durar até um tempo indeterminado no futuro, não necessariamente para sempre. Por exemplo, a Bíblia usa a mesma palavra para descrever o sacerdócio em Israel. E Deus encerrou esse sacerdócio com a morte de Cristo. Lá em Êxodo 40:15, capítulo 40, versículo 15, a gente pode confirmar isso, que está escrito assim: e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem no sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. A gente sabe que esse sacerdócio teve um fim ao chegar o sacerdote supremo, que é Cristo. Então, esse perpétuo aí é o mesmo perpétuo da lei do sábado, né? Foi a mesma palavra utilizada. Em Hebreus 7, do 11 ao 12, vamos ver que esse sacerdócio foi mudado, né? Então aqui vem a prova no Novo Testamento que aquele sacerdócio que tem aquela palavra utilizada como perpétuo, ele teve um fim, né? De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, né? Porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque? A gente já leu isso, né? E não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Ou seja, aqui ficou bem claro que houve sim uma mudança da lei. Logo, aquela palavra do hebraico utilizada como perpétuo, que pode também ter um outro significado como até um tempo indeterminado no futuro, fica claro que ela foi utilizada nesse outro significado e não como perpétuo de infinito. Então, no novo pacto, não nos é estabelecido a guarda do sábado. A gente vai ver agora que no novo pacto, que é esse que nós estamos sendo regidos nesse momento, não foi estabelecido nenhum momento é estabelecido guardar o sábado. Vocês viram que no Antigo Testamento tem várias ordenanças bem claras, bem explícitas. Este dia guardarás e não trabalharás, nem tu, nem teu servo, nem teu animal, nem se você estiver recebendo um estrangeiro dentro da tua porta, não vai trabalhar nesse dia. Aquele que trabalhou foi morto, apedrejado. Então, era explícita a ordenança. Já no Novo Testamento não há nenhum relato de ordenança com relação ao sábado. Gálatas 4, do 9 ao 11 nos diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e dias, e meses, e tempos, e anos. Reparem que aqui está citando dias
meses, tempos e anos, né? Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Ou seja, aqui ele está falando em Gálatas 4, do 9 ao 11, claramente, que o povo está querendo voltar de novo para esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, está perguntando para eles. E aí está falando, guardais dias, se referindo ao sábado, guardai meses, tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então aqui claramente quando fala guardai dias, ele está se referindo ao sábado. Também em Colossenses 2, do 16 ao 17, nós lemos: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Gente, aqui tá super claro. Aí algumas pessoas dizem, não, mas esse sábado aqui é aquele ano sabático, né? Que também tinha isso, tinha que trabalhar 6 anos e no 7º ano era o ano sabático, não se trabalhava. E também tinha o ano sabático do jubileu, né? Dos 50 anos. Aí, das 60 vezes que são mencionadas no Novo Testamento a questão do sábado, só essa daqui, em Colossenses 2,16, eles dizem que é o ano sabático e não o dia sabático. E todas as outras é o sábado do dia, né? Porém, aqui claramente está falando do sábado como dia, porque se fosse do ano sabático ou do jubileu, caberia já por causa dos dias de festa, caberia já nesse contexto aqui. Só que ele foi específico em falar ou dos sábados, e tem até traduções que falam dos dias de sábado, dias, né? Então, aqui também está super claro, ninguém é para julgar. Não é para ser julgado. Nem se guarda e nem se não guarda. Por que se guarda? Porque eu posso escolher guardar o sábado nessa semana, posso escolher guardar o domingo, posso escolher guardar a terça, qualquer dia. Eu posso escolher guardar. Por isso que não é para ser julgado quem está guardando o sábado, mas não necessariamente por causa de ordenança, e sim porque aquela pessoa, aquele sábado, ela está guardando para o Senhor. Também em Romanos 14, do 1 ao 6, nós lemos: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Agora, o ponto. Faz diferença entre dia e dia. Dia. Qual que é o dia que é guardado? Vou repetir. Faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Repararam, irmãos? Repararam? Então aqui está fazendo que alguns fazem diferença entre dias e dias, outros não. O importante é você estar convicto no teu coração, certo? Aquele que faz caso do dia, ou seja, quer dizer do sábado, gente,
Qual que é o dia que se guarda? Não é o sábado por um acaso, né? Aqui vai continuando. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. Por que também para o Senhor o não faz? Porque nós temos Deus no nosso coração. Se a gente não guardar o sábado, com certeza nós vamos guardar outro dia. Ou se não, todos os dias. O que come para o Senhor come porque dá graças a Deus. O que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Repararam, gente? Se a pessoa comer ou não comer, ela vai dar graças a Deus. Se ela guardar ou não guardar aquele dia, ela também está dando graças a Deus. Por quê? Porque nós não somos um povo de dura cerviz. Nós não somos incrédulos, nós não somos desobedientes, nós vivemos a todo momento a lei que está dentro do nosso coração. Então, irmãos, não caiamos no erro de querer estar debaixo da lei, pois saímos da nossa liberdade para voltar à escravidão. E pior que isso, nos separamos de Cristo e fazemos inútil a sua morte. Vamos ler Gálatas do 19 ao 31?